Olá, meus queridos alunos do primeiro ano. A aula de vocês é sobre biomas, né, que é o conteúdo da provinha de vocês agora. E, nesse caso, eu fiz aqui uma classificação, né, um mapa mental, para a gente fixar mais o conceito de bioma, o conceito do que seria um ecossistema, os ecossistemas aquáticos, por exemplo. Nós já vimos que os ecossistemas, eles são conjuntos de fatores bióticos, representados pelos seres vivos, e fatores abióticos, representados pelos fatores físicos, químicos e geológicos do meio. Por exemplo, ó, a luz é um fator abiótico, o ar atmosférico, contendo principalmente lá o oxigênio, né, que a gente utiliza na respiração, contendo também o nitrogênio, que é o elemento que está presente em maior quantidade, a própria gravidade, o solo, desconsiderando, é claro, os micro-organismos que eventualmente podem viver nele, mas o solo bruto mesmo, a umidade, a temperatura, a pressão, são todos fatores abióticos que, somados à comunidade biológica, ou seja, a junção de várias populações, de vários indivíduos, de várias espécies diferentes, formam um ecossistema. Lembrando que um ecossistema, desde que haja interação de fatores bióticos e abióticos, nós já temos um ecossistema propriamente dito, ou seja, ele não tem um tamanho definido. Um ecossistema pode ser de qualquer tamanho, pode ser um microecossistema ou um macroecossistema. Por exemplo, eu posso fazer uma divisão entre ecossistemas aquáticos e ecossistemas terrestres. Sendo que, no caso dos ecossistemas aquáticos, o fator limitante principal é a luz, uma vez que a luz ela só consegue penetrar até uma certa faixa, até uma certa metragem da água, que nós chamamos de zona fótica, que é a zona onde há a penetração da luz, que corresponde a algo em torno de 200 metros, um pouquinho mais disso, dependendo, né, da qualidade da água. Se a água estiver mais cristalina, você vai ter uma maior penetração da luz. Agora, um negócio interessante é a gente pensar que os ecossistemas aquáticos, eles podem ser divididos em talassociclo, quando são ecossistemas como mares e oceanos, né, de água salgada, ou então liminociclo, quando é um ecossistema aquático de água doce. Nesse caso, o liminociclo mesmo, eu ainda posso dividi-lo em águas que são lênticas, ou seja, sem correnteza, e águas lóticas, ou seja, com correnteza. Como exemplos, coloquei ali, né, de águas lênticas, lagos e represas, águas lóticas, rios e corredeiras. No caso do talassociclo, né, nós temos mares e oceanos, lembrando que oceanos podem representar um conjunto de vários mares e que a concentração salina pode ser diferente dependendo do tipo de mar analisado. Por exemplo, o Mar Morto mesmo, ele tem cerca de 10 vezes a concentração salina de outros mares que, se a gente fizer uma comparação, nós podemos ver que ele é bem mais salino. E algumas arqueobactérias conseguem viver nesse tipo de ambiente que você não encontraria vida macroscópica. Os ecossistemas terrestres, em seu conjunto, são denominados de epinociclo, que na verdade seria o conjunto de vários biomas, ou seja, ambientes que têm uma formação vegetativa característica, como no caso da floresta amazônica, que é uma típica floresta tropical. Nós podemos também dividir esses ambientes chamados de biomas em vários. Por exemplo, ó, tundra, taiga, florestas temperadas, campos, florestas tropicais e desertos, cada um com uma formação vegetativa e também faunística bem característica. Por exemplo, em ambientes de alta latitude, lá no hemisfério norte, próximo ao polo norte do nosso planeta, nós encontramos a tundra, que possui uma formação vegetativa basicamente rasteira, com algumas árvores de pequeno porte e alguns arbustos. Lembrando que, como está no hemisfério norte, nós temos apenas 2 estações do ano bem definidas, que no caso é um inverno extremamente rigoroso e prolongado e um verão curto de temperaturas que chegam em torno ali dos 10 graus Celsius. É claro que, pela pequena quantidade de luz disponível nesse ambiente, isso reflete numa baixa biodiversidade, tanto vegetal quanto animal. Ao sul da tundra, nós encontramos um bioma que caracteriza, por exemplo, certas regiões da Europa, como no caso da Rússia. Esse bioma denominado de taiga, ele também pode ser conhecido com o nome de floresta de coníferas, fazendo uma alusão à formação do principal vegetal que nós podemos encontrar aqui. Esse vegetal, no caso o pinheiro, ele tem um formato de cone, por isso, floresta de coníferas. E como a taiga recebe uma maior intensidade de luz do que a tundra, nós percebemos que na taiga nós já podemos ter árvores de grande porte,
que estão ali a todo momento realizando a fotossíntese, são árvores perenes, ou seja, não perdem todas as suas folhas de uma vez só, a perda vai ser lenta. E um outro detalhe interessante é que as folhas dos pinheiros, elas são chamadas de aciculifoliadas, ou seja, folhas estreitas em formato de agulha, devido à baixa quantidade de luz solar disponível nesse ambiente. Indo ao sul da taiga, nós encontramos um ambiente presente no meio oeste americano, em boa parte da Europa e também em alguns países asiáticos, como no caso da China, do Japão, das Coreias. Esse ambiente ele é chamado de floresta temperada. Eu representei ele ali com as folhas, né, em tons avermelhados, porque durante a primavera e o verão, a floresta ela adquire esse tom acobreado, avermelhado. Sendo que antes do inverno, ou seja, durante o outono, já que nesse tipo de bioma nós temos as 4 estações do ano bem definidas, é normal que antes do inverno as folhas todas caem de uma vez, justamente para preparar a vegetação para enfrentar um duro e rigoroso inverno, que é bem parecido com o inverno da taiga. Nessa situação, quando entra a primavera e o verão, nós temos um aumento da temperatura e um aumento também da taxa de decomposição, ou seja, as folhas que caíram antes do inverno, elas vão ser decompostas, vão ser convertidas em minerais, enriquecendo o solo, ou seja, fertilizando o solo para a primavera e o verão, que é quando a floresta volta a florescer. Indo mais ao sul, nós temos então os campos e lembrando que, no caso de campo, a definição, né, de uma forma geral, seria uma grande área aberta com vegetação rasteira. Mas existem alguns campos que são do tipo savana, por exemplo, como no próprio Cerrado, né, da região centro-oeste, que nós temos a presença de algumas árvores esparsas, árvores que não estão muito próximas. Mas, em geral, os campos também podem ser representados por pradarias americanas ou então os estepes que ocorrem na Rússia. Eles são uma grande formação, né, uma grande área com uma formação vegetativa rasteira apenas. Isso que caracteriza os campos. Numa floresta tropical, nós já temos uma grande quantidade de luz disponível e uma grande quantidade de água também disponível, visto que o índice pluviométrico das florestas tropicais, ou seja, o índice de chuvas, é o maior de todos os biomas que nós podemos ver aqui. Lembrando que em alguns campos também a intensidade luminosa ela pode ser muito grande. Mas nas florestas tropicais nós temos uma grande diferença. Enquanto lá nas florestas temperadas nós tínhamos uma floresta que perdia todas as suas folhas de uma vez só, nas florestas tropicais nós temos árvores que também são perenes, assim como a gente viu lá no caso da taiga. Uma árvore perene é aquela que demora a perder as suas folhas, ela perde as suas folhas gradativamente. E da mesma forma que na floresta temperada, nas florestas tropicais as folhas que caem vão enriquecendo o solo com sais minerais. Só que mesmo assim, uma característica das florestas tropicais é o fato do solo não ser tão rico assim em nutrientes. Uma vez que pelo fato da densidade da floresta ser muito grande, de ter muitas árvores, estas sugam muito rápido os sais minerais do solo. Ou seja, tem uma alta taxa de decomposição, visto que o clima de uma região tropical favorece, que é quente e úmido, que é tudo que um fungo ou uma bactéria decompositora deseja para realizar a decomposição, mas mesmo tendo uma alta taxa de decomposição, o solo acaba ficando pobre em nutrientes porque a vegetação é muito densa. Uma outra característica das florestas tropicais é o fato de que nós não temos, normalmente, vegetação rasteira, visto que a luz solar ela vai ser totalmente absorvida por essa vegetação, pelas folhas do extrato arbóreo, que pode ser bem elevado. No caso da Amazônia, o extrato arbóreo pode girar em torno de 40 metros a 50 metros, no caso de uma árvore, que pode ter esse comprimento. Nos desertos, nós temos basicamente dois tipos, desertos quentes e desertos frios. Por quê? Porque um deserto ele não é bem caracterizado pela questão da sua temperatura. Na verdade, uma região desértica é uma região onde você tem uma escassez de biodiversidade. São poucos os organismos vegetais e animais que conseguem se adaptar muito bem às regiões desérticas. No caso dos desertos quentes, nós podemos citar o deserto do Saara e no caso de desertos frios, podemos citar a Antártida. Ou seja, duas regiões bem extremas, uma muito quente durante o dia, outra muito fria a todo momento e que tem uma escassez de biodiversidade. Já falando sobre isso, é normal que nos desertos nós encontramos vegetais como as cactáceas, né? Ou seja, os cactos, que transformam as suas folhas em espinhos, justamente para reduzir a taxa de transpiração, ou seja, reduzir a perda de água para o meio ambiente. Lembrando que o caule dos cactos ele armazena uma grande quantidade de água. Esse tipo de caule, que é suculento, ele é chamado de cladódio. E uma outra função do espinho seria proteger o meristema aquífero do cacto, que armazena água, justamente de animais que poderiam predá-lo, né, para obter a água e também os nutrientes do corpo dele.
Uma outra característica dos desertos é que, pela falta de uma vegetação rasteira, ocorre uma grande variação de temperatura, sendo que no deserto do Saara mesmo nós temos temperaturas durante o dia que chegam ali próximos ou até mais do que 50 graus e durante a noite cerca de 0 graus, uma vez que o calor gerado pela entrada da luz ele não é absorvido pelo bioma, sendo rapidamente dissipado. Muito obrigado.